Boa noite, amada igreja do Senhor. Glória a Deus. Como é bom sermos filhos do Senhor, sermos livres para adorá-lo em espírito e em verdade, estarmos na sua presença, viver o seu evangelho. Como é bom termos essa liberdade de estar diante de um Deus glorioso e maravilhoso. Vamos abrir em João 8,36, uma palavra bem conhecida da igreja. João 8,36, peço ao pastor que leia e ore, por favor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Te bendizemos, Deus eterno, pelo fato de estares aqui a nos conduzires neste momento em que Tu és o arrimo, o nosso supremo pastor, aquele que nos dirige, Tu que és o nosso único e suficiente Salvador. Obrigado pela concessão já dos 5 minutos de oração. Obrigado pela linda e maravilhosa e gloriosa ministração que tivemos. Obrigado pelos lindos e gloriosos louvores. E agora capacita-nos, Pai, para que recebamos do Teu trono a palavra já posta no coração da Tua serva, nossa amada pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo Teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que nos liberta? Jesus, o Filho, né? Nós vivemos assim um tempo, né? Uma geração em que faça o que te faz bem. Você é livre quando você faz aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Mas a palavra aqui nos revela que a liberdade não é ausência de limites, e sim ausência de correntes. As pessoas hoje estão acorrentadas, e nós vamos ver isso hoje à noite, através da palavra de Deus, o que Deus ministra. Eu vou falar aqui algo que eu vi uma moça falando, e eu transcrevi aqui para a gente entender tremendamente uma verdade que nós estamos vivendo hoje com relação a isso. E vivemos em uma era em que o faça o que te faz bem virou uma religião. As pessoas fazem aquilo que eu quero fazer, aquilo que me faz bem, porque é para mim, é para o meu bem, eu gosto disso aqui. Mas a Bíblia não te promete conforto, ela te promete cruz. Já diz... O mundo diz, segue o teu coração. A Bíblia diz o quê? Negue-te a ti mesmo. Todo o sistema que idolatra emoções entra em colapso com a verdade. Tudo aquilo que idolatra as emoções é porque eu amo, eu gosto, é meu prazer, entra em colapso com a verdade. O mundo quer um Deus que abençoe seus desejos, mas o Deus da Bíblia santifica até o teu desejo. Esse é o nosso Deus. Deus não veio para te dar autoestima. Ele veio para te dar identidade. Conhecereis a verdade não é conforto, é corte, é verdade. A verdade que não fere, não cura. E quem tenta adaptar ela, a Escritura, ao próprio estilo de vida, só prova que ainda vive escravo de si mesmo. A Bíblia não é autoajuda, é autoridade. Ela não se adapta à sua realidade, ela te confronta até o osso. Não serve para reforçar a autoestima, serve para quebrar o orgulho. É a única voz que não negocia com o teu eu. Para de pedir que Deus abençoe atalhos. Pare de negociar princípios. Só quem suporta a incisão da verdade experimenta o poder da reconstrução. A Bíblia não é contra você, ela é contra o que você fez para destruir você mesmo. Por isso ela dói, por isso ela transforma, porque a palavra que te confronta hoje é a mesma que te sustenta amanhã. Essa é a palavra de Deus.
E o mundo hoje quer viver uma falsa liberdade, uma liberdade que aprisiona. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê, irmão? As pessoas hoje vivem uma falsa sensação de liberdade. Jesus declara que quem pratica o pecado é escravo do pecado. João 8 fala sobre isso aí no 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Por quê? Por que a pessoa tem uma falsa liberdade hoje em dia? Porque ela precisa de afirmação. E para eu me afirmar diante dos outros, eu preciso agradar o outro. Então eu sou escravo do que os outros pensam de mim. Eu sou escravo do que as pessoas acham sobre a minha pessoa. Eu não sou livre para ter a minha identidade. Não me preocupo. A pessoa que é livre, ela não se preocupa com o que o outro pensa. As pessoas hoje são escravas do seu próprio interesse, daquilo que elas acham que os outros pensam dela. Infelizmente, nós vivemos um tempo. Não importa o quanto digam que são livres e independentes, se o pecado exerce poder sobre essas pessoas, existe escravidão. Escravidão não é apenas um comportamento, é espiritual. Pessoas presas em hábitos, pensamentos, culpas, medos, vícios, sentimentos, lembranças, orgulho. Estão presas naquilo que não conseguem vencer sozinhas. Cristo não veio melhorar as nossas correntes, não veio negociar, Ele veio quebrá-las e nos libertar definitivamente. É isso que Jesus veio fazer, nos libertar definitivamente. A pior prisão, irmãos, não é externa, é interior, é aquilo que está dentro da gente, é aquilo que a gente se amarra, se acorrenta. E Cristo não veio melhorar as nossas correntes, Ele veio nos libertar realmente. Romanos 6,6 diz assim: o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. As pessoas estão se escravizando, estão colocando algemas em suas próprias vidas. Pessoas que são algemadas pelo desejo, pela vontade, pelo vício, pelo querer, pelo dizer que sou tão independente que eu faço o que quero, mas eu preciso provar para os outros que eu faço o que eu quero. Então eu não sou livre, eu estou amarrada e algemada. Quando Cristo entra, irmão, coisas acontecem na nossa vida. Ele desmascara a escravidão, Ele tira a gente da escravidão, Ele mostra, Ele revela o que nos aprisiona. Quando Ele entra na nossa vida, Ele revela o que nos aprisiona. Ele destrói todo jugo, todo peso. Ele não alivia o cativeiro, não, irmãos. Ele rompe o nosso cativeiro. Ele nos liberta realmente. E o que é mais importante, Ele nos dá uma nova identidade. Nós passamos a ser de escravos, passamos a ser filhos. Filhos de Deus. Filhos não vivem com medo, vivem com acesso. Nós temos acesso a Ele. Não pedem permissão para viver, vivem porque pertencem a Ele. Nós pertencemos a esse Deus. A verdadeira liberdade é viver para Deus. Sabe por quê? Porque eu sou livre para dizer o que eu quero e o que eu não quero. As pessoas falam assim: eu vou para a igreja, a pessoa que é da igreja, não pode, tudo não pode. Não, tudo pode, tudo me é lícito. Tudo eu posso. Você não pode beber. Não, eu posso beber. Eu não quero beber, porque a bebida não me escraviza. Você não pode fumar, não pode isso. Não, não, eu posso todas as coisas, mas eu não faço porque eu sou livre para não fazer. Já no mundo a pessoa tem que mostrar para o outro que bebe, tem que mostrar para o outro que fuma, tem que mostrar para o outro que canta a mulher do vizinho, tem que mostrar para o outro que faz isso, tem que mostrar porque é escravizado. É uma falsa liberdade, porque eu tenho que viver constantemente provando quem eu sou. E para Deus eu não preciso provar, porque eu sou livre para dizer: eu amo a Deus, independente das coisas que aparecem para mim, eu amo a Deus. E eu sou livre para dizer: eu não quero isso, porque isso não me faz bem. Eu sou livre para isso, nós somos livres para isso. Muitas pessoas acham que a liberdade é fazer o que eu quero, o que eu quiser, mas isso só troca uma prisão por outra, irmãos. Só troca uma prisão por outra. A verdadeira liberdade é poder dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus.
Essa é a verdadeira liberdade, porque nós somos livres. 6:22. Agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Não somos mais escravos do pecado, mas também não somos donos de nós mesmos. Nós sempre vamos ter um dono. As nossas vontades, o nosso querer. Se a gente... Ou a gente é servo de Deus, da justiça, ou é servo do pecado. A gente sempre vai ter um dono. Do pecado, eu sou servo das minhas vontades, do que eu quero, servo dos outros, servo do inimigo. Com Deus, eu sou livre para dizer, eu sou do Senhor porque eu quero. Ele não me domina no sentido de me manietar. Olha, você é meu, como o pecado faz, como o inimigo faz. Ele pega no meu pulso e fala, você é meu, você tem que provar que você é meu. Constantemente você tem que provar. Essas pessoas são as mais infelizes, porque não conseguem dormir. Porque vivem, são dependentes do que os outros acham. São dependentes dos que os outros pensam. E não conseguem ser felizes porque precisam de autoafirmação. Precisam do que os outros acham. Irmãos, somos verdadeiramente livres quando nós não dependemos disso. Não me incomoda o que você pensa. Eu comentava com a Fran, a gente estava tomando café essa semana. E eu falava de não sei se é deputado, se é senador, não sei o nome da pessoa. Mas admirei muito, até falei assim, ganhei admiração por essa pessoa. Ele chegou no aeroporto e foi bombardeado por uma pessoa que não tem cérebro, né? Esquerdista, né? Geralmente não tem cérebro. E ela começou a bombardear aquele rapaz, falando coisas horríveis daquela pessoa, bombardeando ela. Você é genocida, você é não sei o quê. Ele sai assim como ele saiu do avião. Ele foi andando e aquela mulher bombardeando. Sabe aquela pessoa que fica no teu pé do ouvido falando assim, querendo te tirar do sério para provar para os outros que essa pessoa realmente não presta, porque a vontade humana é dar um supapo numa pessoa dessa. Mas aquele rapaz, ele foi centrado e como ele saiu, ele foi para o carro dele e foi embora. Irmãos, quem se domina verdadeiramente é livre. Teve a liberdade ali de tinha toda a razão ali, irmão, de dar um empurrão naquela pessoa, porque até a saliva dela chegava nele. Mas a pessoa se domina. Não precisa, eu não sou. Por que eu vou? Não tenho que me justificar, não tenho que provar para ela que eu não sou, porque se ela está falando aquilo, você pode morrer falando, aquela pessoa não vai acreditar, não vai aceitar. E assim, irmãos, assim é o inimigo das nossas almas. Não adianta eu querer provar. Eu só tenho que ser quem eu sou. Quem nós somos. Quem verdadeiramente você é. Quem nós somos diante de Deus. A pergunta não é, sou cristão? A pergunta é, você é livre? Sou crente? Crente até o diabo é, irmãos. Diz a palavra do Senhor. Ele crê. Ele crê em tudo aquilo que tem. Tanto que ele luta para levar o máximo de pessoas para o inferno, porque ele sabe que ele vai. Ele tem certeza disso. Ele sabe. Agora, você é livre para não ser deixado levar pela voz do inimigo? Irmãos, entenda uma coisa. Israel, o pastor falou assim, até isso aqui essa semana. Israel saiu do Egito em um dia. Vai. Todo mundo saiu. Mas o Egito levou anos para sair de dentro de Israel. Povo escravizado, mentalidade de escravo. O pastor já pregou aqui, acho que 1, 2 e 3, eu não me engano. A síndrome da escravidão, já pregou aqui umas 3 vezes sobre isso, eu não estou enganada. A síndrome da escravidão, a escravidão está dentro da pessoa. Às vezes a pessoa está na igreja e tem a síndrome de escravo. Eu preciso, é necessário. Porque quando a gente estava lá, eles faziam mais trabalho ainda para mim. Eles faziam mais coisas ainda para mim. Para eu estar adiante, trabalhando, para eu não pensar, para eu não poder fazer filho, para eu não ter prazer, para eu não ter isso aqui, não ter prazer com a minha esposa, com o meu marido, não ter prazer com os meus filhos, porque síndrome da escravidão. Se a gente estivesse lá no Egito, tinha cebolas. Lá no Egito, síndrome de escravo, irmãos. Não se contenta com aquilo que Deus te deu. As pessoas olham tanto para o que os outros têm. Não vamos já falar sobre isso aqui, sobre a comparação, que é outra escravidão, a falsa liberdade, que as pessoas se aprisionam pelo que os outros têm e não são livres com o que você tem.
Olhe para a sua vida. Olha o que Deus lhe deu, seja feliz. Tudo dai graças. Seja livre, irmão, seja feliz. As pessoas, porque quando eu tiver isso, não, seja feliz hoje. As pessoas se escravizam por uma coisa que elas nem possuem. Quando eu chegar num número tal de seguidores, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, meu irmão, seja feliz, você tem saúde. Seja feliz com aquilo que Deus está te dando hoje. As pessoas tinham maná todo dia, não precisa nem trabalhar, irmãos. Para comer cebola, não precisava trabalhar para comer as codornizes, não precisava, caía do céu. E as pessoas escravizadas, mente de escravo, presa, falsa liberdade. Eu comia isso, eu queria, e tinha ali maná caindo, só era pegar e comer. As pessoas não são felizes com o que têm, são escravas do que não têm. Não conseguem enxergar a bênção que elas têm hoje, porque estão escravizadas numa coisa que elas não têm. Querem aquilo, porque no dia que tiver, vai querer outra coisa. A pessoa está sempre escravizada. Conquistei isso aqui, agora tá bom, já tenho isso aqui. Agora eu quero isso aqui, porque isso aqui já tenho. Escravizadas, uma falsa sensação de liberdade e não possuem a verdadeira liberdade. Assim somos nós, se nós não nos deixarmos levar pela vontade do inimigo, irmãos. A síndrome da escravidão vai viver sempre dentro dos nossos corações. Existem pessoas que já saíram da escravidão, mas ainda não vivem como livres. Deus está te falando hoje à noite aqui, você é livre. Nós somos livres. Livres para adorar a Deus, livres para fazer. Não quero, posso, mas eu não quero, não me faz bem. Vai dar peso na minha consciência, por que eu vou fazer isso aqui? Irmãos, Cristo não quer apenas nos salvar da morte eterna, não, irmãos. Ele quer nos libertar de uma prisão diária aqui nessa terra, onde o inimigo vai tentar as nossas almas todos os dias. Mas que nós sejamos livres, porque a liberdade, ela exige entrega, exige renúncia. Não é automático não, irmão. Não é, pronto, agora eu me converti, não. Isso é, todos os dias nós temos lutas, todos os dias, quer tendo Cristo ou não, você vai ter. Decida que luta você quer ter. Uma vez a gente pregava aqui, qual a luta que você escolhe ter? Nós escolhemos as lutas que queremos ter. Qual a luta que nós queremos ter? Tem gente que, qual a luta? Não quero, por exemplo, vou dar um exemplo assim, físico. A pessoa não se exercita, não busca uma saúde. Qual é a luta que ela vai ter? Com a sua própria saúde, porque ela vai ter veias entupidas, ela vai ter problemas de locomoção, ela vai ter problemas, é a luta que ela quer escolher. Aí qual é a pessoa? Não, eu prefiro me exercitar. Qual é a luta que ela vai ter? Levantar todo dia, ter um condicionamento físico, eu vou exercitar mesmo não gostando ali, é a luta que ela escolheu ter. Qual luta você escolhe ter? Assim vale para todos os ângulos da nossa vida, tem para o bem e para o mal. Que luta eu vou escolher? Nós escolhemos as lutas que nós queremos. E como é que a liberdade, ela se manifesta? Quando? Quando nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Reconhecemos o nosso pecado. O que escondemos nos domina. Aquilo que eu escondo me domina. Aquilo que eu escondo me acorrenta. Confessamos e abandonamos. Provérbios 28:13 fala, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Não adianta só confessar, irmãos. Tem que deixar. Tem gente que acha, não, porque eu confesso para o Senhor. Porque eu sou um pecador. Porque eu não... Deixa, mano. Se liberte. É uma escolha. Deus não dá nada maior do que a gente não possa fazer. É bíblico. Está dizendo que Deus é mentiroso? O meu desejo é maior de servir o inimigo do que servir a Deus. Aí tudo bem. Confessemos. O Senhor fala, confessa e deixa. Nós temos que deixar. Andando no Espírito, andando na palavra de Deus, andando... Irmão, entenda, a carne ela aprisiona, mas o Espírito liberta. O Espírito de Deus nos liberta. Então nós temos que entender isso. Nós temos que submeter a nossa vontade à vontade dEle.
Eu vi um exemplo maravilhoso. Faça uma lista das prioridades, daquilo que você ama, das prioridades da sua vida. O que é mais importante, o que é importante para você, aquilo que você... Aí achei muito interessante, falou assim, a pessoa coloca, em primeiro lugar a gente quer colocar quem? Quem é o primeiro? Deus, né? Deus é a minha prioridade. Não, meu irmão, Deus tem que ser a sua lista. O resto vem de consequência. Deus é a sua lista. Quando Deus está em cada segmento da sua lista, aí tudo está perfeito. Então que Deus seja a nossa lista, porque a nossa lista nos liberta, que é Deus. A gente não vai desejar nada que não esteja dentro da vontade de Deus. Então que Deus seja a nossa lista, todos os dias da nossa vida. Não existe liberdade longe da obediência, longe da palavra de Deus. Não existe, irmãos, a verdadeira liberdade. Como é que vivem verdadeiramente as pessoas livres? Como é que elas vivem? Elas caminham em paz, porque já não devem mais com o passado. Estão libertas do seu passado. Tem pessoas que estão hoje aqui acorrentadas num trauma, acorrentadas numa coisa que aconteceu, acorrentadas numa falta de perdão. Alguém fez alguma coisa para ela no passado, não conseguem viver, estão aprisionadas. Irmãos, nós temos que as pessoas livres caminham em paz, porque já não devem ao passado. Tem domínio próprio, porque o Espírito é que governa. Tem nova mente, porque não pensam mais como escravos. Tem nova identidade, filhos não órfãos. Vivem sem medo, porque o amor lança fora o medo. Carregam leveza, porque as cadeias ficaram para trás. E qual é a maior prova de liberdade? É a nossa frutificação. É que as pessoas vão comer da nossa vida, quem nós somos hoje. Nós possamos frutificar. Quem é livre dá frutos de vida, de pureza, de amor, de obediência, de perdão, de entrega, de amor ao próximo. Irmãos, entendam uma coisa, a verdadeira liberdade o mundo não pode te oferecer. Não é política, não é emocional, não é mental, é espiritual. E só o Filho pode conceder. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele não só abre a porta da prisão da nossa vida. Ele nos pega pela mão e diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Ele é a própria verdade. E não adianta querer. O querer da gente, irmão, tem que ser baseado no querer de Deus. Porque aí sim, verdadeiramente, nós somos livres diante do Senhor. A nossa vontade, ela foi contaminada pelo pecado. Nem sempre queremos o que é bom. Tem gente que quer o mal dos outros. Porque eu só vou ficar satisfeito quando aquela pessoa acontecer algo de ruim com aquela pessoa. Não acontece? E muito. Se a gente não se policiar, a gente já pensa logo, né? Nos urubus da vida por aí, a gente já pensa logo, ai Senhor, faz aí o nosso querer. Por isso que a gente tem que orar, Senhor, que seja feita a tua justiça, a tua vontade, não a nossa. Porque se for a nossa, irmão, a gente pensa de 1000 maneiras erradas. Então a gente quer o mal também, se a gente não se policiar, se a gente não se escraviza novamente. Então a gente tem que entender isso. Nem sempre queremos o que é bom. Nós não podemos estar presos na nossa vontade, no nosso querer. Muitas vezes nós queremos o que nos destrói. Por exemplo, uma pessoa que é viciada, digamos, em drogas, o que ela quer? Aquilo que destrói ela. Aquilo que ela mais tem vontade, aquilo que ela mais almeja, é o que vai destruir a sua vida. Nem sempre nós não podemos focar nas coisas que nós queremos. Tem que estar muito centrado na realidade, na verdade do Senhor. E o pior tipo de cadeia é aquela que a pessoa não percebe que está presa, porque acha que está só fazendo o que quer. É meu prazer, é a minha vontade. É aí, irmãos, que nós estamos aprisionados. É aí que a vontade humana sem Deus é escravizada.
palavra de Deus fala, Provérbios 14, 12, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte. É morte. A vontade humana por si só não leva à vida, leva ao cativeiro. Essa é a sensação, esse é o preço da falsa liberdade. Ela vai nos acorrentando de pouquinho, é devagarzinho. É um pezinho aqui, um pezinho ali. É como o pastor uma vez deu um exemplo aqui, que você vai pegar uma coisa pesada de uma vez, você sente aquilo, mas você vai botando de pouquinho, você vai conseguindo levar aquilo. Daqui a pouco você está com um peso enorme, mas você se acostumou com aquele peso e você consegue carregar, porque foi de pouquinho e você se acostumou. Assim é o pecado. Assim é o pecado quando as nossas vidas, ele nos aprisiona. Olha, alguns exemplos de vontades que se tornam escravidão para a nossa vida. Vontade de responder na carne, vontade de se vingar, vontade de alimentar vícios, vontade de manter hábitos que ferem a santidade, vontade de desistir, vontade de desobedecer. A vontade não controlada se torna um carrasco na nossa vida. E Jesus diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado, nós lemos aqui. Quando fazemos o que queremos, no fundo nós fazemos o que nos domina, aquilo que nos escraviza, aquilo que nos leva ao que não nos liberta. No Éden, o pecado começou com um simples eu quero. Começou ali, simplesmente, acima do que Deus disse. Mas Jesus vive e venceu dizendo o quê? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Não seja feita a minha vontade. Ele tinha a liberdade de não morrer? Tinha. Ele foi livre ao ponto de dizer, vou morrer. Vou me tornar pecador. Vou me tornar maldito por toda a humanidade. Ele teve essa liberdade. A verdadeira liberdade não é quando minha vontade não manda mais em mim. A verdadeira liberdade é quando minha vontade não manda mais em mim. Meus desejos não determinam o meu futuro. O Espírito Santo é quem guia os meus passos. Aí sim. E por que Deus precisa transformar a nossa vontade, irmãos? Por quê? Filipenses 2,13 fala, Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Ele muda o querer, o motivo, o desejo, a procura e o amor. Ele muda tudo em nós. Ele transforma a nossa vida. Ele faz com que a gente aprenda a olhar com outros olhos. Aprenda a enxergar coisas que nós não víamos. A ver algemas onde a gente não conseguia enxergar. Ele faz isso. Cristo não só liberta do pecado que cometemos, Ele liberta da vontade de cometê-los. Ele não só nos tira do pecado, Ele nos liberta dessa vontade. Porque a gente passa a ter entendimento. E como vencer a escravidão da própria vontade? Entenda uma coisa, irmãos, nem tudo que sentimos é voz de Deus. A gente se acha tão espiritual às vezes, que a gente acha, não, porque Deus está falando isso para mim. Não, nem tudo que sentimos, sentimento não é voz de Deus. Aquilo que eu sinto não é voz de Deus. Nós temos que aprender a entender e submeter cada decisão que nós temos ao Espírito Santo, aquilo que a palavra diz, não aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, aquilo que eu gosto. Manter a vontade da carne, matar a vontade da carne diariamente. Irmão, enquanto nós estivermos nesse mundo, parece tão difícil viver no Evangelho. Não é fácil. É fácil. Quando a gente começa a viver habitualmente, irmãos, torna um hábito. Nós temos que... Tudo na nossa vida é hábito. Quando você vai trabalhar, você levanta, faz café, você levanta... O que você faz todos os dias não é um hábito da sua vida? Você trabalha, se você estuda, se você levanta para comer, levanta para fazer exercício, levanta, seja o que for, é um hábito que nós passamos a ter. No começo parece difícil, mas quando nós começamos a fazer aquilo cotidianamente, aquilo se torna natural na nossa vida.
E quando a gente passa a viver o Evangelho, entender o Evangelho, fica natural na nossa vida a gente viver o Evangelho do Senhor. A gente é tão livre que a gente fica aquilo tão natural na nossa vida, tão maravilhoso, que qualquer coisa que fere aquilo. Quem já foi quebrado de rotina aqui? Não é horrível quebra de rotina? Por exemplo, tu está acostumado com aquilo, de repente tu tem que ir, digamos, num hospital. Uma consulta até. Quebra a tua rotina. Puxa vida, ter uma consulta é muito ruim. Vou quebrar isso aqui, uma hora. Quebra de rotina é ruim. Assim é o pecado tentando quebrar a rotina da nossa vida. Não deixemos o pecado roubar o que Deus tem para nós. Paulo disse, eu morro todo dia. Homem de Deus, irmãos. Morro todo dia. Nós temos que aprender a alimentar a nossa vontade nova através da palavra de Deus, das verdades de Deus, do que é certo, irmãos. Do que é certo. Eu vejo muitas coisas que estão certas. E eu fico, às vezes, até triste com esse negócio desse. Porque a pessoa, porque na palavra não diz isso, meu irmão, é certo? Então é bíblico. É certo fazer isso? Então é bíblico. A palavra não está falando, por exemplo, pessoas polemizando tudo, que agora tudo é polêmica, até a Bíblia é polêmica. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz isso? O diabo veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz isso? Aí, não, porque a Bíblia não diz que é o diabo, que é o ladrão. É porque a Bíblia não diz, meu irmão, é certo o ladrão invadir a nossa privacidade? Não, então está certo. Não tenho que polemizar o que é certo, tenho que polemizar o que é errado, não o que é certo. Tudo, porque por causa de uma vírgula, por causa de um terminho ali, a pessoa fica polemizando o que é certo, irmãos. As pessoas se colocam algemas até dentro das igrejas, pelo amor de Deus. Infelizmente nós vivemos isso. Morro todo dia, alimente a vontade nova através da palavra de Deus. Quando isso acontece, a nossa fé cresce e os nossos desejos carnais diminuem e somem na nossa vida em nome de Jesus. Cerque-se de ambiente espiritual. Irmão, se eu só vejo, só falo e só ando com quem não presta, como é que eu vou fazer o que é certo? Me diga. Se eu só vejo coisa que não presta, só escuto coisa que não presta, se eu andar com gente que fala palavrão, eu vou falar palavrão? Querendo ou não, sem querer eu não vou? Vou, irmãos. Vou. Acaba se tornando um hábito na minha vida, porque eu escuto tanto que normaliza. Então, cuidado. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nos escraviza. Cerque-se de ambiente espiritual, daquilo que é bom. Tudo que é bom, agradável, perfeito. Aquilo que é de boa fama, a palavra de Deus fala. Nós temos que ocupar nossa mente com as coisas boas, irmãos. E as pessoas gostam de se escravidar. Ambientes moldam vontades. Nós temos que entender isso. Onde você permanece determina quem te influencia. Com quem você anda te influencia. Eu já preguei até sobre isso aqui. Nós temos que entender que não somos livres para fazer o que queremos. Somos livres do poder da nossa própria vontade. Para viver aquilo que Deus quer. Então nos libertemos. Aquilo que eu falei assim, a prisão da comparação. As pessoas hoje se comparam com tudo. Por quê? Porque a internet está aí, né? Você vê ali o outro conquistou isso aqui, o outro ganhou aquilo ali, o outro está crescendo ali. Vai ver a vida das pessoas realmente. Eu falei aqui de uma influencer de milhões, de milhares de seguidores. A mulher tinha fazenda, uma família aparentemente perfeita, filhos perfeitos, marido perfeito, tudo bonito. Tudo lindo, a mulher tinha dinheiro, a mulher era milionária. Quem olhava, cobiçava a vida daquela mulher, porque a vida daquela mulher era maravilhosa, se comparando, mas ela, poxa vida, ela conseguiu isso, ela tem isso, se comparando, se escravizando, porque o outro tem e eu não conquistei, o outro porque na internet está mostrando. E o que foi que aconteceu? Descobriram que aquela mulher batava os filhos dela cativos, acharam a menina trancada, algemada, dias sem comer, subnutrida, desidratada, uma criança de 7 anos, ali, fechada num ambiente, o outro filho todo marcado, mas na internet, perfeito. Irmãos, as pessoas
se aprisionam pela comparação. Não são gratas por aquilo que Deus tem dado. 2 Coríntios 10, 12 fala assim: pois não nos atrevemos a nos classificar ou a nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. As pessoas estão muito preocupadas com a vida dos outros. Se preocupe com a sua. Viva a sua vida. Irmãos, nós temos nesse mundo uma vida para viver. E muitos querem viver a vida do outro e não conseguem se alegrar com a sua própria vida. Escravos dos outros. A comparação é uma cadeia silenciosa. Não faz barulho, não tem grades físicas, mas aprisiona a mente, rouba a alegria e destrói identidades. As pessoas estão perdendo suas identidades porque estão aprisionadas nas vidas dos outros. Uma falsa liberdade. Porque o outro cresceu e eu não. Porque Deus usa mais ele do que a mim. Porque a vida dele parece tão perfeita. Irmãos, pelo amor de Deus, a comparação não melhora ninguém, apenas enfraquece a nossa vida. Quando eu me comparo com fulano, eu estou enfraquecendo a minha vida. Não fortalece nem a dele, só me enfraquece. Porque a pessoa não sabe muitas vezes nem que você existe. E as pessoas estão se enfraquecendo espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, porque estão preocupadas com a vida do outro. Quando elas poderiam ser felizes com aquilo que elas têm. Eu vejo os homens de Deus, Paulo, Silas, Pedro, todos aqueles que levaram chibatadas, ficaram felizes com as chibatadas que levaram. E a gente não consegue nem que a pessoa olhe torto para a gente, porque a gente já não quer mais nem Cristo. Porque a pessoa olhou torto dentro da igreja, porque a pessoa falou isso aqui, se descrente, falou isso aqui, então eu não dá certo não. Irmão, seja feliz com o que você tem. Você veio aqui para quê? Você veio aqui para adorar a Deus. Enquanto tem ser humano, tem problema. Na glória, lá ninguém vai ter mais não. Mas isso aqui é o teste para chegar lá. Eles se alegraram com as chibatadas, eram felizes com as chibatadas que eles tinham levado. Porque a comparação rouba a identidade, irmãos. Não se compare não. Deus lhe fez, Deus lhe amou. Não se aprisione. Quando Davi foi lutar com Golias, o que Saul tentou fazer? Vesti-lo com suas armaduras, com a sua armadura. Davi tentou até caminhar, mas não conseguiu. Porque ele é um guerreiro, Davi é um guerreiro, Saul tem sua armadura, tem uma espada maceta, tem isso aqui vai me defender. Ele luta dessa maneira. Deus lhe usa de outra maneira. Não queira se comparar. Ninguém vence usando a armadura do outro. Eu não vou usar a armadura do pastor Afran, eu não vou usar a armadura da Vitória, eu não vou usar a armadura da Alice. Não, irmãos. Deus fez uma armadura para cada um. Deus fez cada um individualmente. Deus vai lhe usar como você é. Mas Deus fala, sede meus imitadores. Imitadores em santidade, imitadores em busca, imitadores em adoração. Não querer ser o outro. Não sejamos o outro. A comparação faz isso, tenta vestir você com aquilo que Deus nunca planejou para ti. E enquanto a gente tenta usar aquilo que Deus não fez para nós, a gente não consegue ser usado. A gente não consegue viver a nossa vida. A gente não consegue ser feliz, porque eu vou estar sempre buscando no outro aquilo que eu quero, quando Deus já te deu o melhor e você não consegue enxergar. Porque aí nós nós deixamos de ser quem nós somos. Tentamos imitar o que não fomos chamados para ser e perdemos a autenticidade do propósito de Deus para cada um de nós. Porque fulano já conseguiu isso, irmão, seja feliz. Alegria, primeiro, quem é cristão, o que é a nossa alegria? O que é? Alegria é a nossa? Aí as pessoas querem a alegria do outro, não do Senhor.
Deus se alegra na nossa vida. Estou passando por isso aqui. Se alegre, irmãos. Se alegre. Sabe por quê? Porque se Deus está permitindo que você passe por um processo, é porque Ele quer te fortalecer, te amadurecer, quer que você fique maior diante dEle. E uma coisa que eu aprendi, eu achei muito tremendo, fala da graça. Por que Deus fala em tudo dai graças? Porque a graça de Deus, o inimigo não pode tocar, não é verdade? O inimigo pode tocar na graça de Deus? Então quando você aprende a dar graça em tudo, se eu estou passando por uma tribulação aqui na minha vida, e eu dou graças a Deus porque eu estou passando, Senhor, Tu sabes todas as coisas, louvado seja o Teu nome, graças a Deus, porque Tu tem uma grande coisa para mim, está fazendo com que eu cresça na Tua presença. Sabe o que o inimigo, ele vai tentar te tocar, rapaz, ele deu graça na tribulação, não posso tocar na tribulação dele, porque está envolvida pela graça de Deus. Tudo que você dá graça, o inimigo não pode tocar, porque ele não pode tocar na graça do Senhor. E as pessoas estão querendo as coisas dos outros, não dão graças, murmuram, reclamam, porque o outro, porque os ímpios prosperam, porque, meu irmão, a conta chega para todo mundo. Qual é a conta que você quer que chegue para você? Foi tudo pago ou você quer pagar uma conta? Onde é que nós queremos nos encontrar? Sabe como é que começa a comparação? Não é na falta de capacidade, é na falta de gratidão. É aí que começa. Comparação gera ingratidão, irmãos. Enquanto eu olho o que o outro tem, deixo de ver o que Deus me deu. Enquanto eu olho o que o outro faz, deixo de valorizar o que Deus me confiou. O que Deus confiou para você? A gente deixa de fazer aquilo que Deus confiou a cada um de nós. A comparação transforma a bênção em peso, transforma a conquista em insuficiência e transforma a identidade em crise. E quem vive comparando, vive reclamando. E reclamação faz mal para a alma, para o osso, para o espírito, para tudo. Reclamação causa câncer na alma, câncer no físico. A comparação paralisa o propósito de Deus na tua vida. Porque enquanto você olha para o outro, Deus não vai te usar. Deus não vai manifestar a glória dele. Porque você está aprisionado no outro. Pedro era restaurado por Jesus. E ouviu uma palavra, o quê? Segue-me. Pedro ouviu isso aí. Mas imediatamente ele perguntou apontando para João. E quanto a este? Olha aí. Ele falou assim, vem. Quando ele chamou Pedro, João foi junto. Aí o que Pedro falou? Olha aí, Senhor. Olha aí o outro. Tu chamou foi a mim. E ele foi ali junto. E quanto a este? E Jesus respondeu o quê? Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Faz o que eu mandei você fazer, irmão. Não te importa com o que o outro está fazendo, não. Faz o que eu te chamei para fazer. Preocupado com o que o outro vai fazer ou com o que o outro deixou de fazer, irmão, faz a vontade de Deus na tua vida. Olha para o que Deus deu para você na sua vida. Não se aprisione em João, em outro que está ali do seu lado. Faça a vontade de Deus na sua vida. Em outras palavras, você está perdendo tempo cuidando do caminho dos outros, enquanto negligencia o seu. Olhe para a sua vida. Seja livre para fazer o certo. Seja livre para fazer a vontade do Senhor. Porque a comparação paralisa, desvia foco, distrai, atrasa e rouba a visão que Deus lhe deu. Não estou falando aqui com adoradores. Isso vale também na nossa vida secular. Vale. Mas aqui eu estou falando para crentes, para adoradores. Que muitas vezes a gente olha para fora, olha para... Até há outras igrejas, isso acontecendo. E tá, porque está crescendo. Irmãos, nem todo crescimento é de Deus, não. Cuidado. As pessoas estão muito aprisionadas nas aglomerações. Deus não está falando isso conosco, irmãos. Que nós possamos viver a vontade de Deus, porque a comparação tem dois frutos, inveja e orgulho.
Quando eu acho que o outro tem mais do que eu, é inveja. Quando eu acho que tenho mais do que o outro, é orgulho. Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Ambos são tóxicos, destrutivos e nos afastam da presença do Senhor. A comparação nunca gera amor, nunca gera unidade, nunca gera saúde espiritual. Muito pelo contrário, nos faz cair num abismo sem fim. Um abismo cheio de pedras e correntes que nos levam para o fundo de um poço enlameado, onde só Cristo pode nos libertar. E qual é o antídoto bíblico para a comparação? Saber quem é você em Deus. Identidade, cura e insegurança, irmão. Saiba quem você é no Senhor. Você foi chamado para ser filho de Deus. Saiba o que Deus deu em suas mãos. Seja sua família, seja o que for, o que Deus deu em suas mãos é algo importante. Pode não ser importante para os outros, mas para Deus, Ele deu para você. Então, para Ele é importante. É importante. Saber para onde Deus te leva. Para onde é que você está indo? Deus está te levando para o céu, irmãos. Nós estamos peregrinos aqui. Acaba. Aprenda a celebrar o que Deus fez no outro. Puxa, fulano. Eu sempre comento isso aqui, eu fico maravilhada, assim, às vezes a gente está ali do lado do Afrânio, aí os irmãos aqui pregando, crescendo na presença do Senhor. Eu vejo outras igrejas onde há disputa de pregadores. Gente, o que é isso? Eu não consigo imaginar. Disputa no ministério de louvor, disputa por causa disso aqui. E o Afrânio fala assim, meu Deus, como esse menino cresceu. Como uma mulher de Deus, como ela desenvolveu na fé. Alegria de ver o outro crescer. Celebre a vitória do outro. O irmão conquistou alguma coisa. Conquistou isso. Meu irmão, uma alegria ver o outro crescer. Não somos aprisionados, irmãos. Não somos aprisionados. Quem celebra o sucesso alheio está pronto para viver o seu. Quando você celebra o que o outro recebeu, você está pronto para viver o que Deus tem para você. Glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus. Já peço ao ministério que vá subindo, em nome de Jesus. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Deus quer que nós venhamos celebrar a glória dEle em nossas vidas, em nome de Jesus, sermos verdadeiramente livres. Quando você para de viver para ser aceito, começa a viver para ser obediente à palavra do Senhor. A liberdade chega quando Cristo é suficiente. Quando Cristo é suficiente na sua vida, verdadeiramente você é livre, irmão. É livre. Deus nos dá liberdade. Mas Deus não põe limite para nos fechar, não. Ele coloca cercas. Deus coloca, toda a cerca de Deus é um aviso de amor. Não vá por aí, vai machucar você. Deus nos alerta. Ele não nos aprisiona, não é que nem o inimigo, não. Só os disciplinados são livres na vida. Se você não é disciplinado, você é escravo do seu humor, você é escravo das suas vontades. Seja disciplinado. Em nome de Jesus, que nós possamos viver o que Deus tem para nós. Tem pessoas que são escravas das suas vontades. Viva o agora, seja paciente, não espere acontecer. Viva o agora, irmão. Viva o agora, o que Deus deu na sua mão. Viva o que Deus tem para você em nome de Jesus. Seja livre para ser um adorador. Seja livre para viver a vontade de Deus na sua vida. É isso que Deus quer para cada um de nós. Amém? Então sejamos livres mais essa noite e vivamos na liberdade do Senhor. Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu